Olá, meninos! Essa semana nós vamos estar fazendo as atividades que estão propostas lá no portal NetEscola. Então, eu vim aqui para explicar um pouquinho, relembrar, né, no caso, o conteúdo de vocês e explicar as atividades. Então, quando vocês clicarem lá no link que as coordenadoras colocaram no grupo, vai no portal NetEscola. Aqui embaixo aparece Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e Goiás Bem no Enem. Vocês vão no Ensino Fundamental 2 e clicar no sétimo ano. Então, clicando em sétimo ano, vai abrir todas as aulas do sétimo ano. Estou carregando aqui. Quando carregar essas aulas, quando carregar a página aqui, vocês vão ver que tem lá todas as matérias. Ciência, estudo oriental, língua estrangeira, né, que é o inglês, português, matemática e geografia, eu acredito. Conferir aqui. Matemática é a última. Então, a gente vai resolver as atividades de matemática, na parte de matemática. Só aparecer. Temos ciências. Essa página. História, inglês, português e matemática. Nós vamos na matemática, aula 1. Aqui tem a aula 1 e a atividade 1. Essa atividade 1 é para quem quiser imprimir. Vai ter aqui o arquivo em PDF para vocês imprimirem. Mas a gente vai na aula 1 para entender o conteúdo. Então, vai carregar aqui rapidinho. São direitos divisores, geralmente a gente fala nessa. Então, já estamos chamando são divisores, sabe? E nessa parte estável vai carregar um vídeo. Então, se vocês assistam o vídeo para vocês verem aí, passo a passo, como encontrar múltiplos e divisores. Explicar coisas, informações que rapidinho o que é encontrar múltiplos. E caso você tem um vídeo, vai ser aqui, ó, múltiplos e divisores de número natural. Lembrando, o que é um número natural? O número natural começa no zero e vai infinitamente. São aqueles que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na aula da semana passada, na primeira aula da semana passada, eu relembrei com vocês o que são números naturais. Informações aqui. Importantes. Na parte azul está escrito assim: os múltiplos e divisores de um número estão relacionados entre si da seguinte forma. Se 6 é divisível por 2, então 2 é divisor de 6. Assim, 6 é múltiplo de 2. Então, se eu tenho lá, 6 é divisível por 2, o 2 é divisor do 6 e o 6 é múltiplo de 2. Se 15 é divisível por 3, então 3 é divisor do 15, porque eu consigo dividir 15 por 3 e ter resultado exato. E o 15 é um múltiplo de 3, que se eu multiplicar 3 vezes 5, eu tenho 15. Antes de nós continuarmos aqui, de forma resumida, o que é um múltiplo? Se eu quero os múltiplos de 6, por exemplo, eu vou pegar o número 6 e vou multiplicar por 0, 1, 2, 3 pelos números naturais. Então, 6 vezes 0 é 0. O primeiro múltiplo de 6 é 0. 6 vezes 1, 12. O segundo, né? Opa, peraí. Travou. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, vocês têm a sequência de 3 múltiplos de 6. 0, 6 e 12.
ok? Então, basta eu multiplicar pelos números naturais, que é 0, 1, 2, 3. Então, todo número que eu multiplicar 6 vezes um número qualquer, aquele resultado é um múltiplo de 6. Informações importantes sobre múltiplos. Denominamos múltiplos de um número o produto entre o número e algum número. O produto desse número por um número natural qualquer. Então, se eu multipliquei 3 vezes 5, deu 15. O 15 é múltiplo de 3 e o 15 também é múltiplo de 5, tá bom? 0 é múltiplo de qualquer número. Por quê? Qualquer número vezes 0 vai ser 0. Então, sempre o primeiro múltiplo é o número 0. Qualquer número é múltiplo de si próprio. Então, vamos supor, se eu fizer 5 vezes 1 não é 5, 10 vezes 1 não é 10, 12 vezes 1 não é 12, então todos os números são múltiplos de si só. Por quê? Porque se eu multiplicar um número por 1, vai gerar um múltiplo, que é o próprio número. Um número natural diferente de zero possui infinitos múltiplos. Os números naturais têm fim? Nós já vimos que não. Então, os múltiplos também não têm fim. Por quê? Porque eu posso fazer 3 vezes 1 milhão, 3 milhões. 3 vezes 1 bilhão, 3 bilhões. Então, isso tudo é múltiplo de 3. Então, da mesma forma que os números naturais não têm fim, e ele é um grupo infinito, os múltiplos também são infinitos. Agora, sobre divisores. Como que eu vou encontrar divisor de um número? Vamos pensar no número simples aqui, número 6. Para eu obter o número 6, eu tenho que multiplicar dois números, ok? Quais são esses dois números? Se eu fizer 2 vezes 3, eu tenho 6. E se eu multiplicar 1 vezes 6, eu também tenho 6. Então, essas são as únicas duas multiplicações que eu consigo fazer e chegar no resultado 6. Então, esses números que eu comentei, que é o 1, o 2, o 3 e o 6, são divisores do número 6, porque eu vou conseguir dividir e ter uma divisão exata. O menor divisor natural de um número é sempre 1, porque eu sempre consigo pegar qualquer número e dividir por 1. O resultado é o próprio número. 10 dividido por 1 é 10. Então, sempre eu tenho que o número 1 é divisor de todos os números aí que eu estiver procurando, tá bom? O maior divisor de um número é o próprio número. Lembra que eu falei se eu dividir 10 por 1 é 10? E se eu dividir 10 por 10 é 1. Então, número 1 e o próprio número é divisor de qualquer número que eu quiser. Então, sempre esses dois vai ter. O número 1 e o próprio número são divisores desse número. Número 3, eu não tenho uma multiplicação que resulte em 3, mas eu tenho 1 vezes 3, que dá 3. Não é o número 1 e o próprio número? Então, eu sempre consigo ter, no mínimo, 2 divisores para os números naturais aí, tá bom? Isso aí não inclui o zero, tá bom? Porque eu não posso dividir por zero. Então, divisores de zero, o zero eu já posso dividir por qualquer número, tá bom? Porque 0 dividido por 5 é 0. 0 dividido por 10 é 0. Então, a gente não... Em geral, quando a gente está procurando divisores, nós não estamos falando do número 0. É o que aparece aqui, ó. 0 não é divisor de nenhum número, porque eu não posso dividir por 0, ok? O 0 eu consigo dividir por todos os números. 0 eu posso dividir por 5, por 10, vai sempre ser sempre o resultado 0. Mas eu não posso dividir por 0. Então, 0 não é divisor de nenhum número. Os divisores de um número formam um conjunto finito. Então, quantos números eu consigo dividir o número 6, que eu dei exemplo? 4. Se eu aumentar esse número, eu sempre consigo uma quantidade finita. Pode ser menos números, como é o caso do 3, que só daria para dividir por 1 e por 3. Ou, vamos supor, o número 100.
100 tem mais divisores, eu consigo dividir por mais números, mas eu ainda consigo enumerar todos esses números. Então, é um conjunto finito. Ele tem uma certa quantidade de elementos e acabou ali. Alguns números têm apenas dois divisores, um e ele mesmo. Esses números são chamados de primos. Então, se eu só consigo dividir por um e por ele mesmo, é um número primo. O 3 eu não consigo dividir só por um e por ele mesmo, então o número 3 é um número primo, ok? A seguir, nós temos as atividades. Número 1. Escreva as seguintes sequências, seguindo o modelo da letra A e C. Na letra A, está falando assim, múltiplos de 3. Ele não colocou 0, mas fez 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E só anota o resultado, tá? A multiplicação você pensa, só pensa ela. Anotar na sequência dos múltiplos só os resultados. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. São os múltiplos de 3. Aí pede para vocês fazerem os múltiplos de 10 na letra B. Então, vocês façam aí uns 6, 7 múltiplos, parecido com o número 3 aí. Na letra C, está falando divisores de 20. O 20 eu consigo dividir por quais números? Então, se ficar mais fácil, pensa assim, dois números que eu vou multiplicar e o resultado vai ser 20. 1 vezes 20, então 1 e o 20 são divisores. Viu que aparece aí o primeiro e o último, ó, porque é o menor e o maior. 1 e o próprio número sempre são divisores de qualquer número. Depois, se eu pensar em 2 vezes 10, também resulta em 20. Então, o 2 e o 10 são divisores de 20. E outro número é 4 vezes 5 também dá 20. Então, o 4 e o 5 também são divisores de 20. Então, vocês vão pensar números que, se eu multiplicar eles, o resultado vai ser aquele que eu estou procurando, tá bom? Então, os dois números que eu consegui multiplicar, os dois são divisores do número 20, ok? Aí está pedindo para vocês fazerem os divisores de 40. Então, vamos pensar da mesma forma. Como é que eu vou... As multiplicações que resultam em 40. 1 vezes 40, 2 vezes 20, e assim vai, tá? Tem mais divisores o 40 do que o 20. Número 2. Responda. O número 60 pertence à sequência de múltiplos de 12? Justifique. Então, anota a sequência dos múltiplos de 12. Anotou? Vai lá até 60, ou se não tiver o 60, até passar do 60. Observa, tem o 60 ali? Então, ele é um múltiplo de 12. Justifica. Porque se eu multiplicar 12 vezes tanto, é 60. Ou não, porque não existe nenhuma multiplicação por 12 que o resultado seja 60. Então, vocês faz primeiro os múltiplos de 12 e depois vocês explicam. Se tiver, você fala assim, 12 vezes tanto é 60. Então, 60 é múltiplo de 12. Se não tiver, não existe um número que eu multiplique por 12 e o resultado dê 60. Então, na letra B é a mesma coisa, só que é os múltiplos de 10. Aí na letra C está perguntando se 60 é múltiplo comum de 12 e 10. Se o 60 for múltiplo de 12 e o 60 for múltiplo de 10, sim, ele é múltiplo comum do 12 e do 10. Qual que é a justificativa? O 60 tanto é múltiplo de 12 como de 10. Então, ele é múltiplo comum de 12 e 10. Se não for, o 60 só é múltiplo de tal número. Como não é múltiplo dos dois, ele não é múltiplo comum entre de 12 e 10. Então, vai ter que descobrir se ele for múltiplo no A e B. Se a resposta for sim, se ele é múltiplo, o C também será sim. Se ou A ou B ou os dois forem não, a resposta do C também será não. Número 3. O número 276 pertence à sequência dos múltiplos de 12. Quais são os números vizinhos de 276 nessa sequência? Antecessor e sucessor. Eu preciso descobrir 12 vezes quanto dá 276 para me descobrir quem vem antes e quem vem depois? Não preciso. Para mim saber quem vem antes, basta eu fazer 276 menos 12. Eu tenho o antecessor na sequência. Se eu quero saber o que vem depois, 276 mais 12. Então, não tem segredo, é só
continha de mais e de menos. Número 4. Pesquise e responda o que é um número primo. Em seguida, indique a ordem crescente dos números primos menores que 50. Número 4, vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá bom? Então, só digitar aí no Google o que é número primo, definição de números primos. Em geral, na definição já vai aparecer provavelmente os números primos até 50 ou até 30. Aí, se não aparecer logo até 50, vocês procuram números primos até 50. Vocês encontram facilmente isso aí. Na número 5, está falando o seguinte: considerando a pesquisa feita do exercício 4, responda e justifique. 0 é número primo, então vai depender da pesquisa que vocês vão fazer. Vai olhar lá, o 0 está na sequência dos números primos? Se for sim, se não, não. Número 1 é um número primo? Também vai depender da sequência. Existe número par que é primo? Lembrando, números pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou esses números ou algum número que termina com eles. Então, vocês vão ver se existe algum número par que é primo. Letra D. Existe número natural terminado em 5 que é primo, excluindo o próprio 5? Se até 50 não tiver nenhum número natural sem ser o próprio 5 que termina em 5, então vocês vão falar que não. Se tiver algum, vocês vão falar que existe. Número 6. Em um jogo de tabuleiro, para 2 ou mais pessoas, são distribuídos entre os participantes 12 fichas brancas, 20 fichas pretas e nenhuma ficha pode sobrar. Na letrada perguntando: esse jogo pode ser disputado por 3 jogadores? Eu consigo dividir as 12 fichas brancas e as 20 fichas pretas e não sobrar nenhuma quando eu tenho 3 jogadores? Vocês vão ter que descobrir, né? Se o 3 é um divisor comum do 12 e do 20. Então, primeira coisa, vai lá e encontra os divisores de 12. Encontra os divisores de 20. Os divisores de 20 já tem lá na número 1, tá? Dica aí para vocês. Então, só precisa encontrar os divisores de 12. Vou descobrir. Tenho 3 nos dois. Tenho 3 lá nos divisores do 12. Tenho 3 lá nos divisores do 20. Então, eu consigo fazer esse jogo aí ser disputado por 3 jogadores. Se não tem, você vai justificar o quê? Que vai sobrar fichas de tal cor. Porque o número 12 ou o número 20 não pode ser divisível, não pode ser dividido por 3. Na letra B, esse jogo pode ser disputado por 4 jogadores? A mesma coisa, eles vão lá no 12. Tem o 4 é divisor de 12? O 4 é divisor de 20? Se for divisor dos dois, ok, ele pode ser disputado por 4 jogadores. Se em algum dos dois não tiver o número 4, não pode, porque vai sobrar ficha da cor daquele número, que não pode ser divisível por 4. Letra C. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? Justifique. Então, vocês vão descobrir quais números se repetem nos divisores de 12 e nos divisores de 20. E vão ver lá, entre aqueles divisores de 12 e de 20, qual é o dos números que repete o maior. Aí esse é o máximo de pessoas que pode participar desse jogo, ok? Número 7. Um certo planeta possui 2 satélites naturais, Lua A e Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que os alinhamentos Sol, planeta, Lua A ocorre a cada 18 anos. Sol, planeta, Lua B ocorre a cada 48 anos. Se hoje ocorre o alinhamento Sol, planeta A, ou Sol, planeta, Lua A, Lua B, esse fenômeno se repetirá daqui a, e tem as opções. Então, vocês vão calcular os múltiplos de 18 e os múltiplos de 48. Vocês vão anotar, então vai começar com 0.
0 para a lua A. 0, 18, 36 e vai anotar. Anota uma boa quantidade aí. Tem na letra E 860 anos. Anota uns aí que eu explico para vocês como vocês vão saber aonde parar. Na letra B, o planeta e a lua B. Anota os divisores de 48. Então é 0, 48, 176 e vai anotar alguns. Quando é que eu vou ter que parar de anotar a primeira parte aí da lua A? Quando eu encontrar um número incomum, tanto na lua B quanto na lua A. Eu encontrei esse número comum, é daqui quanto tempo que isso vai repetir, porque os dois não se iniciam com 0, então o 0 é comum ali. Mas o 0 não pode ser, porque o 0 é hoje. Ele quer saber daqui a quanto tempo esse fenômeno vai repetir. Então, é o próximo número depois do 0 que tiver em comum nos dois grupos de múltiplos aí. Lá embaixo tem a dica, ó, para resolver essa questão, encontre o MMC entre 18 e 48. Nós já estudamos MMC também. Quem lembrar como resolver MMC, calcula o MMC entre 18 e 48. Quem não lembrar, anota os múltiplos de todos eles. O próximo, sem ser o 0, que se repetir, vai ser o menor múltiplo comum aí, vai ser a resposta da pergunta. Número 8. Responda em seu caderno e dê exemplos ou contra-exemplo quando a resposta for negativa. Os divisores de um número par são todos pares? Então, vocês vão analisar. Pensa no número 6. Os divisores de 6 são sempre números pares? Pensando no 6, já vou dar uma dica para vocês. Eu não falei que 2 vezes 3, o 2 e o 3 são divisores do 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, o 2 é número par, ok? O número 3 não é número par. Então, isso aí não é verdadeiro, porque eu encontro divisores do número 6, que é um número par, que não seja número par. Na letra B, está falando o seguinte: os divisores de um número ímpar são todos ímpares? Então, vocês vão pensar pelo menos 2 ou 3 números ímpares e encontrar os divisores deles. Número 9 é número ímpar, número 13, número 15. Então, encontra alguns números ímpares e verifica. Se pelo menos um deles tiver algum número par que seja divisor, é porque isso aí é falso. Se não, vocês não encontrarem, é porque está correto, tá bom? Os múltiplos de um número par são todos pares? Então, vocês vão encontrar números pares. Veio nos múltiplos de 2, são todos números pares? Número 4, são todos números pares? Aí vocês vão verificar. Se vocês fizerem isso para 2, 3 e todos são pares, pode fazer só uns 5 números, você já consegue, 5 múltiplos, você já consegue identificar se os múltiplos daquele número são todos pares. Se fez de 3 a 4 números pares aí, todos os múltiplos são números pares, então tá correto isso aí. Letra D. Os múltiplos de um número ímpar são todos ímpares? Aí vocês vão anotar. Pode pegar os números menores, tá? Número 1, número 3, número 5. E olha, os múltiplos daquele número ali sempre são números ímpares? Se no primeiro você já encontrar número par, já fala que não, que isso é falso. Por quê? Porque 1 vezes alguma coisa é um número par, o resultado é um múltiplo. O múltiplo de 1 tem tal múltiplo, é múltiplo de 1 e é um número par. Então, vocês não têm que fazer. Se já encontrou um erro, não precisa de fazer mais. Agora, se você não encontrou o erro, tenta fazer mais uns 2, porque talvez vocês peguem um caso muito específico que isso aconteça, mas para outro número não vale, tá bom? Então, as atividades de hoje de vocês são essas 4. Embaixo aqui tem só a dica.
para vocês lavarem as mãos aí, como é que funciona, como que lava as mãos corretamente e alguns comentários. Quem preferir imprimir, antes da aula 1 tem atividade 1. Aí vai abrir esse PDF aqui, ó. Tem aqui o cabeçalho, né, que vocês vão preencher aí os nomes. Tem toda a parte da explicação que tinha lá no site. E aqui embaixo já tem as atividades. As mesmas atividades que tem lá que eu li para vocês aí, que eu expliquei. Só que aqui elas estão em PDF já para imprimir. Então, se alguém tiver condição de imprimir, pode imprimir. Nessa aqui aparece uma questão número 9, que não tinha lá no exercício, ó. Está falando o seguinte: pesquise e escreva a seguir as regras de divisibilidade dos números naturais por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Então, vai ter que fazer uma segunda pesquisa e encontrar as regras de divisibilidade por esses números. Se vocês pesquisarem por regras de divisibilidade, provavelmente já apareça a regra de todos os números, tá bom? Em relação à primeira pesquisa lá dos números primos, na página 51 do livro de vocês, tem a definição de números primos, mas não tem a sequência dos números primos até o número 50. Então, de toda maneira, vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Como tem duas pesquisas nessa atividade, então para essa semana vai ser só a aula 1 para vocês fazerem, tá bom? Então, nos vemos aí na próxima aula. Então, na próxima aula, semana que vem eu volto, né, com a nossa próxima aula. Até mais.